Olá! Hoje iniciamos a nossa quarta e última unidade do nosso curso de macroeconomia. Vamos nos ater à curva de oferta agregada, que em conjunto com a curva de demanda agregada vai determinar não só nível de produto, mas nível de preços na nossa economia. Ou seja, passamos agora a incorporar a ideia de inflação no nosso modelo, certo? Então veja, tá? O que vamos fazer aqui, tá? nesse material aqui? Nós vamos começar rapidamente revendo o nosso modelinho de oferta e demanda agregada para explicar para vocês, agora de uma maneira talvez um pouquinho melhor, a interação dessas duas curvas. Tá? E aí, na sequência, vamos observar os efeitos da política econômica, tanto da política monetária quanto fiscal do governo, sobre duas hipóteses alternativas a respeito do comportamento da oferta agregada. Então, o nosso modelo básico de análise é esse representado por este gráfico aqui, tá? Onde eu tenho em preto a curva de demanda agregada. Se você voltar, né, no nosso material, você vai ver que essa curva representa todos os pontos de equilíbrio entre o mercado de bens e o mercado monetário, ou seja, aí dentro da curva de demanda agregada tem o equilíbrio do modelo ISLM, tá? Quando eu faço variar preços. Ao fazer variar preços, eu mexo na curva LM. Tá? Lembre que a curva LM tem lá um M sobre P, né? Que é a oferta real de moeda. Então, se os preços variam, varia a oferta de moeda. Variando a oferta de moeda, varia a taxa de juros. Variando a taxa de juros, varia não só a demanda por moeda, mas também os investimentos. E aí tem aquele processo de equilíbrio no mercado de bens e no mercado monetário. Então, cada ponto que compõe essa curva de demanda agregada aqui é um ponto no qual há equilíbrio no mercado de bens e mercado monetário. Há equilíbrio simultâneo nesses dois mercados, certo? E aqui eu tenho uma curva de oferta em azul que é positivamente inclinada, certo? Como é que a gente pode usar esse modelo? E para que esse modelo se presta? Tá? Nos ajuda a entender consequências não só das políticas econômicas, mas também de choques de oferta ou demanda, não só no nível de produto, no nível de atividade, no PIB da economia, mas como também no nível de preços, certo? Vamos para um exemplo aqui para a gente entender isso, tá? Vamos lembrar lá, por exemplo, de uma situação na qual o governo vai adotar uma política monetária expansionista, ou seja, o governo vai aumentar a oferta de moeda. Aumentando a oferta de moeda, ele vai fazer com que as taxas de juros caiam, certo? Há um deslocamento, se eu voltar lá no meu modelinho ISLM, há um deslocamento da curva LM, tá? Um deslocamento que vai fazer com que, um deslocamento para a direita que vai fazer com que eu tenha taxas de juros menores e um nível de produto maior, certo? Isso em termos da curva de demanda agregada vai representar um deslocamento da curva de demanda agregada, como você está vendo aqui, ó, dessa curva de demanda agregada em preto, é como se ela saísse daqui e caminhasse lá para onde ela está em cinza, tá? Então sempre que a gente vê essas duas curvas, a gente imagina, é evidente que não dá para fazer uma animação aqui, mas você tem que imaginar a curva se movendo, tá? Então ela saiu da onde ela estava, lá em preto, e foi parar aonde ela está em cinza, tá? Quando eu não levava em conta a questão da oferta agregada e dos preços, eu verificava que uma política monetária expansionista tinha a faculdade de aumentar o nível de produto e baixar as taxas de juros. E aí você poderia se perguntar, mas que bacana! Então, quer dizer, o que um governo pode fazer para incentivar a economia, para fazer com que o nível de produto, o PIB da economia cresça? Ele vai fazer política monetária expansionista, tá? Então ele vai colocar mais moeda em circulação na economia. E ao fazer isso, tá? Ele vai fazer com que o nível de produto aumente. Mas por que isso não é feito? Porque não é bem assim. E agora a gente já começa a ter elementos para entender por que não é bem assim. Porque agora, junto com a demanda agregada, eu tenho que olhar o comportamento da curva de oferta agregada. E como a gente vê aqui, se ela for positivamente inclinada, for inclinada deste jeito aqui, quando há um deslocamento da curva de demanda agregada do ponto E até esse ponto E' aqui,
o novo equilíbrio a ser alcançado vai sim causar um aumento no produto. Eu saio do Y0 e vou para Y'. Aumentei o produto aqui, ó, tá? Mas aumentei o nível de preços também, ou seja, a economia está operando com um nível de preços maior, e ao longo dessa trajetória aqui, que ela sai do preto até chegar em cinza, o nível de preços vai aumentando junto com o produto, e esse aumento do nível de preços nada mais é do que inflação. Tá? Agora imagina comigo, se eu tiver uma curva de oferta agregada, que ao invés de ser inclinada assim, ela fosse menos inclinada. Tá? Gire ela em sentido horário, tá? Torne ela menos inclinada. Se ela for menos inclinada, esse aumento da oferta de moeda vai se refletir mais em aumento de produto do que em aumento de preços. Tá? Se você imaginar uma curva de oferta agregada mais plana, se ela for completamente plana, se você imaginar essa curva de oferta agregada aqui como uma linha reta, perfeitamente horizontal, todo o deslocamento da demanda agregada vai representar aumento de produtos sem representar aumento de preços, certo? Por outro lado, tá? Se eu inclinar, né, tornar essa curva de oferta agregada completamente vertical, tá? E você pode fazer isso aí com calma, só reproduzir esse gráfico aí na hora de você desenhar a curva de oferta agregada, você desenha ela completamente vertical. Se você desenhar ela completamente vertical, você vai ver que o efeito de uma política monetária expansionista vai ser pura e unicamente inflação. Só vai aumentar o nível de preços, porque o novo nível de equilíbrio de produto não vai se alterar, certo? Então, é basicamente assim que a gente vai trabalhar. Eu falei desses dois casos extremos, tá? No curto prazo, a gente costuma considerar a curva de oferta agregada como uma curva horizontal, tá? O que a gente chama de curva de oferta agregada keynesiana. Eu acho que foi uma das nossas primeiras aulas. A gente trabalhou muito rapidinho nesse modelo de oferta e demanda agregada, mas muito mais no sentido de introduzir a ideia para que a gente fosse aprofundando os nossos conhecimentos. Agora estamos rapidamente retomando aqui, já tendo percorrido um bom caminho no nosso curso, para entender várias situações que estão ali dentro desse modelo. Tá? Então, no curto prazo, a gente diz que a oferta agregada é horizontal e ela é chamada também de oferta agregada keynesiana. No longo prazo, essa oferta ela é vertical, certo? Então, aqui tem os dois extremos, né? Uma curva de oferta agregada completamente horizontal, aquele caso keynesiano, e completamente vertical, tá? O que explica esse comportamento de curto prazo de uma curva de oferta agregada horizontal, tá? Qual é a ideia de uma curva de oferta agregada horizontal? É que as empresas que compõem a nossa economia vão ofertar um montante de bens e serviços maior que lhes é demandado. Por que maior? Se nós voltarmos aqui, nós vamos ver se eu deslocar a curva de demanda agregada, ela sai de onde está em preto, passa onde está em cinza, tá? Esse aumento do nível de produto acontece por quê? Porque há uma demanda maior, certo? De consumo, de investimento, tá? Lembra que a política monetária expansionista baixa a taxa de juros. Lembra que o investimento em bens de capital das empresas é relacionado com taxa de juros. Quanto menor a taxa de juros, maior o investimento. Então, se a política monetária expansionista baixou a taxa de juros, o investimento aumenta. O investimento é um dos componentes da demanda agregada. Tá? A partir do instante que há um aumento do investimento, né, as indústrias de bens e serviços, frente a essa demanda, vão demandar mais insumos, vão demandar de outras empresas. Isso vai fazer com que o faturamento dessas outras empresas também aumente, aumentando no final a renda das famílias. E família com renda maior, a gente já viu isso uma função consumo, né, na qual o consumo é função da renda. Então, por tudo isso, tá, a gente explica o seguinte, tá? Havendo esse aumento de demanda agregada, tá? Se a curva de oferta agregada for horizontal, tá? As empresas vão dar conta de atender a esse aumento da demanda sem mexer no nível de preços. E por que elas farão isso? Porque elas estão operando num nível aquém do nível de plena capacidade, do conjunto das empresas, aquele nosso chamado nível de pleno emprego. Tá? Então, se existe capacidade ociosa nas empresas, elas simplesmente usam essa capacidade ociosa.
tá? Se existe ainda uma parcela da força de trabalho desempregada, elas simplesmente contratam mais gente ao nível de salário existente, certo? Então, era essa a ideia, inclusive, tá? A gênese dessa curva keynesiana, novamente lá. Começo do nosso curso, tá? A macroeconomia se desenvolve de maneira mais forte na crise de 29, tá? E ela as ideias de Keynes vão dar suporte às políticas governamentais de apoio ao setor produtivo e às famílias, tá? Então, a ideia qual é? Se o governo passar a gastar mais, aumentar o G no nosso modelo, lá, que é gasto do governo, eu acho que agora a gente consegue entender isso pela nossa lógica aqui. Se aumentar G, aumenta a demanda agregada. Então, o governo deslocaria a demanda agregada, ele passaria a gastar mais, tá? Investindo em infraestrutura, por exemplo, para mobilizar a economia, tá? Para que as empresas comecem a ter demandas pelos seus bens e serviços, passassem a contratar mais gente, se o pessoal tivesse salário, começasse a gastar e a economia começasse a andar. Por que não havia uma preocupação com o aumento de preços naquela época? Porque a economia estava tão deprimida por conta da Grande Depressão que ninguém iria aumentar preço. Simplesmente iria aumentar a produção para dar conta desse aumento de demanda. Então essa é a ideia. Tá? Hoje, a gente ainda pode considerar a curva de oferta agregada horizontal no longo prazo, mas a razão, evidentemente, não é que a economia vai estar sempre num processo de depressão. Tá? É que nós verificamos que há alguma rigidez de preços no curto prazo. Tá? E nós vamos, aí, no decorrer do nosso curso, vamos ter uma aula só para tratar dessa questão de rigidez. Tá? Então, no curto prazo, as empresas vão, por exemplo, agora numa situação aqui nossa, né, vão relutar em alterar preços e também alterar, reajustar salários quando a demanda aumenta. Tá? E é natural. Né? Veja, por exemplo, em determinadas situações, a empresa verifica um aumento na sua demanda, mas ela não vai sair imediatamente, por exemplo, contratando mais gente. O empresário vai verificar, será que esse aumento da demanda é alguma coisa com uma permanência suficiente que me justifique ao contratar gente? Porque se não for, eu tenho que contratar, depois eu tenho que dispensar. E no Brasil, contratar e dispensar custa caro. Tá? Então o empresário pensa. Da mesma maneira, como eu falei que contratar e dispensar custa caro, da mesma maneira, quando a demanda diminui, ele vai pensar, será que é o momento de eu abrir mão de força de trabalho? Ou será que eu seguro mais um pouco? Porque não só vai me custar caro mandar alguém embora, como de repente eu estou mandando alguém que já conhece a minha empresa, o meu processo, né? É um funcionário que já está aqui dentro, se eu depois mandar embora e tiver que contratar, não necessariamente eu vou contratar a mesma pessoa. E aí acabo tendo problemas de queda de produtividade para frente, quando precisar recolher alguém, treinar essa pessoa até que ela se habitue com as rotinas da empresa, com a operação dos equipamentos da empresa, enfim. Né? Então, há essa rigidez nessa questão. A rigidez de preço é a mesma coisa. Tá? Será que eu aumento meu preço agora, mas se o concorrente não aumentar também, eu vou perder competitividade? Né? Ou será que quando a demanda está caindo, eu baixo o meu preço? Mas será que eu não consigo aguentar ainda com esse preço aqui, porque eu tenho custos para pagar, etc. Então, há alguma rigidez, tá? Para se mexer em preços em geral no curto prazo por conta dessas razões, tá? E aí, então, se eu não mexo nos preços, eu simplesmente respondo ajustando a minha produção. E aí a minha curva de oferta agregada fica horizontal. Não há impacto nos preços por parte da oferta. Tá? Então, a demanda aqui, você pode imaginar uma curva de demanda agregada cruzando aqui em qualquer ponto, tá? Se tiver uma curva de demanda agregada cruzando nesse ponto aqui, tá? Eu vou ter um determinado nível de produto. Aí a política monetária, por exemplo, expansionista, a política de gastos do governo, que é uma política fiscal expansionista, ao deslocar a curva de demanda agregada mais para cá, né? Imagina que tem uma curva de demanda agregada cruzando aqui, né, gente? Deslocando essa curva, nossa, a curva que nós estamos imaginando aqui de demanda agregada, o impacto só vai se dar no produto sem aumentar a inflação. Tá? Agora eu vou para o outro extremo. Tá? Quando é que a curva, a curva de oferta agregada ela é vertical? Tá? Ela está baseada na premissa de que a economia já está operando no seu nível de pleno emprego. Tá? Não só de capacidade por parte das empresas, mas também de emprego de pessoas, de mão de obra, de força de trabalho. Tá? Então,
o que acontece? Tá? Se as empresas percebem um aumento na demanda, tá? Elas vão buscar contratar mais gente, não conseguem. Ou o que pode acontecer é assim, ó, uma consegue, mas tem que tirar da outra. E para tirar de outra empresa tem que oferecer um diferencial de salário, por exemplo. Tá? Mas o que uma empresa ganhou em produção, a outra perdeu em produção porque perdeu esse funcionário. Então, o que uma aumenta, a outra diminui. Então, isso se compensa de maneira que na economia como um todo, eu não tenho crescimento do produto. Tá? Mas as empresas que contrataram mais gente já estão pagando salários mais elevados. Tá? Então, repassando isso para preços, por exemplo. Tá? Essa é uma situação. Tá? Outra lá no varejo, à medida que a demanda vai aumentando e as empresas não têm como aumentar a capacidade de ofertar esse bem, né, vai fazer com que elas passem a aumentar o preço. Né? Aí o funcionamento da economia de mercado. Né? Aí o preço vai ser aquele mecanismo que vai racionar ou racionalizar, né, o uso daquele bem. Certo? Então, eu digo que a curva de oferta é vertical, ou chamo ela de curva de oferta clássica, tá? Nessa ideia, tá? De que a economia já está operando ao nível de pleno emprego, tá? Não só da capacidade produtiva como de força de trabalho, e toda e qualquer política de expansão, seja ela uma política fiscal, uma política monetária, por exemplo, né, uma política de aumento de gasto do governo, né, que é uma política fiscal, ou de redução de tributação, ou uma política monetária de expansão, a única coisa que vai gerar vai ser inflação e não aumento de produção. Certo? Então, repare, falamos dos dois extremos, tá? Nós vamos falar na próxima aula de como se dá esse processo, como é que eu saio do curto prazo e caminho até o longo prazo, tá? Mas antes disso, eu queria conversar com vocês também, né, a respeito do conceito de desemprego friccional e de taxa natural de desemprego, tá? Então, são conceitos que vão ser importantes para a gente entender, né, aquilo que vem pela frente, tá? Então, assim, ó, o que é a taxa natural de desemprego? Tá? Vamos para a definição aqui. A taxa natural de desemprego é a taxa que decorre de atritos normais no mercado de trabalho, mesmo ele estando em equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Tá? Por mais que a força de trabalho esteja toda ela ocupada, nada impede de que, como eu acabei de falar, um funcionário da empresa A seja contratado para a empresa B. O funcionário da empresa B resolva trabalhar na empresa C. E assim por diante. Tá? Então, nunca numa economia você vai ter desemprego igual a zero. Tá? Porque as pessoas podem estar no meio do caminho. Então, se eu perguntar para você assim, na hora que eu for fazer uma pesquisa a respeito do emprego, você está empregado? Você pode dizer para mim, não. Mas o que aconteceu? Não, acabei de sair da empresa A e ainda não cheguei na empresa B. Tá? Ou já estou esperando para começar daqui a 15 dias na empresa B, que eu já estou contratado, mas vou começar daqui a 15 dias. Tá? Ou vou ser contratado daqui a 15 dias. Então agora eu estou desempregado. Tá? Mas isso é uma situação simplesmente transitória. Tá? Então, por N razões, pela própria dinâmica do mercado de trabalho, nunca você vai ter uma situação, evidentemente, que todas as pessoas estão empregadas. E mesmo que elas tivessem, elas podem eventualmente mudar. E se elas estiverem no meio desse processo de mudança, você vai ter esse desemprego que é friccional. Tá? Nem todas as pessoas saem imediatamente de um trabalho e iniciam no outro, numa situação de economia de pleno emprego. Tá? Então, quando a gente falar de taxa natural de desemprego, tá? É uma taxa de desemprego que vai existir, mesmo eu supondo que a força de trabalho opera em regime de pleno emprego. Ou seja, vai ser a taxa que vai existir quando a economia trabalhar no nível de pleno emprego. Naturalmente que se a economia estiver trabalhando no nível abaixo do pleno emprego, tá? O desemprego vigente será maior, a taxa de desemprego será maior do que essa taxa natural. Certo? Bom, então, o que eu estou falando para vocês agora a respeito da curva de oferta agregada e desse mecanismo de ajuste é o seguinte aqui, ó, tá? A gente está dizendo assim, no curto prazo a curva de oferta ela é completamente horizontal. E à medida que o tempo vai passando, ela vai se tornando vertical.
ela vai girando no sentido anti-horário, tá? O que leva, né, a esse movimento aqui, tá? Imagine essa situação aqui, ó. Eu vou partir dessa curva de oferta agregada em preço, no período zero, T igual a zero, tempo igual a zero. E vou ter essa demanda agregada aqui pontilhada, certo? Então, eu vou estar numa situação onde o equilíbrio vai ser daqui, né? Onde a demanda agregada é igual à oferta agregada, num nível superior ao nível de pleno emprego. Então, o que vai acontecer no período seguinte? Tá? Como eu já estou operando além do pleno emprego, eu já estou imaginando, não tem capacidade ociosa nas empresas. Tá? Não tem força de trabalho disponível para eu contratar sem reajustar salário, ou seja, eu não consigo contratar gente ao salário vigente, né? Ao salário corrente. O que vai acontecer então? Vou ter um aumento de preços. Tá? Esse aumento de preços, então, né, vai fazer com que eu passe a operar aqui a minha curva de oferta agregada nesse nível pontilhadinho aqui, que tem a ver com essa curva pontilhada aqui, tá? Então, vai ter um aumento de preços do período 1. Mas eu continuo acima do pleno emprego, mesmo com esse nível de preços mais elevado. O que vai acontecer? No segundo período, vou ter aumento de preços de novo, até a hora que essa curva se torne vertical, certo? Então, isso é um processo de ajuste que leva tempo, tá? Por quê? Né? Porque a equação que define para nós a curva de oferta agregada, eu vou trabalhar com essa equação nas próximas aulas, né? Por enquanto, só uma informação. É esta aqui, tá? Então, o que essas letrinhas querem dizer para nós? Tá? Então, vamos ler isso com calma, tá? Y asterisco é o nível de pleno emprego da economia, tá? E Y é um nível de produto qualquer. Então, repare, se, digamos assim, vamos só colocar um número assim, só para a gente entender o raciocínio. Se o nível de pleno emprego é 100 e a economia está operando com um produto de 80, aqui dentro desse parênteses vai ficar 80 menos 100, vai ficar menos 20. Tá? Então, esse valor negativo aqui vai ser multiplicado por um parâmetro que nós não vamos nem conversar agora a respeito dele, tá? Mas que vai multiplicar, esse parâmetro lambda aqui, vai multiplicar o nível de preços atual. Então, o que eu estou querendo dizer, no final das contas, assim, ó. O nível de preços de amanhã, ou seja, em T mais 1, ele é o nível de preços hoje reajustado pelo hiato de produto, que é essa diferença aqui, tá? Se o produto hoje é inferior ao produto de pleno emprego, os preços de amanhã serão menores do que os preços de hoje. Porque está tendo mais, né? Há capacidade ociosa, por exemplo, nas empresas. Tá? Há estoques indesejados. Certo? Então, há um movimento, né? Não haverá reajuste de salários. Essa economia está operando no nível aquém do pleno emprego. Se a economia está operando num nível idêntico ao do pleno emprego, isso aqui vai ser zero, né? Se essas duas variáveis aqui forem iguais. Se isso aqui for zero, esse lambda aqui pode ser qualquer valor vezes zero dá zero, vai ficar PT multiplicado por 1, que é o próprio PT, né? O preço do período T. Tá? Então, o nível de preços de amanhã será identicamente igual ao período de hoje. Tá? E se a economia estiver operando no nível além do pleno emprego, o preço de amanhã será maior do que o preço de hoje, que é justamente esse caso aqui, ó, que a gente está falando. Tá? Se eu tenho uma economia operando aqui, né, além do pleno emprego, essa demanda agregada maior aqui, tá, vai fazer com que ao longo do tempo eu ajuste a economia, não só aumentando preços, como fazendo com que o produto volte para o seu nível de pleno emprego. Tá? E quando voltar para o nível de pleno emprego aqui, ó, vai voltar com um nível de preços maior. Tá? Então isso já nos dá um indicativo de algumas políticas econômicas que a gente pode usar para controlar eventualmente a demanda, de maneira a fazer com que o nível de preços não aumente. Mas isso é assunto lá mais para frente. Tá? Então, veja. Tá? Só para a gente terminar essa aula, então, tá? Dá uma olhadinha em políticas econômicas e o seu impacto, tanto nos casos keynesiano quanto clássico. Tá? Eu vou imaginar aqui, tá?
a política de aumento de gastos governamentais, aquilo que a gente começou falando na nossa aula. Então, vou terminar do jeito que eu comecei falando para vocês. Tá? Se eu estou operando no curto prazo, olhando para isso que a gente está chamando de uma oferta keynesiana, uma política, por exemplo, de aumento de gastos do governo vai fazer com que eu só aumente o produto sem impacto nenhum nos preços. Se eu tiver uma curva aqui completamente horizontal. Então, eu estou aqui nessa curva de demanda agregada em preço, nesse nível de equilíbrio aqui. Então, vou ter um determinado nível de preços na economia e um determinado produto. Tá? Aí o governo resolveu gastar mais, uma política monetária expansionista. Lá no modelinho ISLM, ele vai deslocar a curva IS para fora. Tá? Isso vai fazer com que eu desloque a curva de demanda agregada para fora também. Tá? Então, a curva, onde ela estava em preto, ela vai se mover da posição em preto até a posição que ela está em cinza. O que aconteceu, então? Tá? Como a oferta agregada ela é horizontal, esse aumento de produto, esse aumento da demanda que causou o aumento de produto, vai ser atendido sem que haja pressão sobre o nível de preços. Tá? Então, aí a política de gastos governamentais ela aumenta o PIB da economia sem haver impacto na inflação. Se eu já estiver numa situação como esta aqui, tá? Onde eu já estou operando no nível de pleno emprego, repare que o Y aqui é o Y asterisco, essa política monetária expansionista do governo, tá? Vai fazer com que, num primeiro momento, tá? Eu chegue nesse ponto aqui, E', mas que não vai ser um ponto de equilíbrio, tá? Porque aí eu estou operando além do pleno emprego, e aí vou ter aquele movimento de ajuste de preços, por exemplo, que vai fazer com que, né, a economia volte para esse ponto aqui, tá? Aí uma política, no caso clássico, uma política de aumento de demanda agregada, tá? Apenas vai aumentar preços, sem impacto nenhum no produto da economia. Tá? A economia não vai crescer em termos reais, ou seja, o PIB pode até aumentar, tá? Mas não em termos reais. O que é isso? Tá? Assim, ó, imagina uma economia que produz 10 laranjas e vende cada laranja a R$1. Então o nível de produção dela é de R$10, 10 laranjas a R$1. Se ela continuar produzindo as mesmas 10 laranjas e vendendo a R$2, o PIB vai dobrar de valor, né? Porque agora vai ser R$20. 10 laranjas a R$2 dá R$20. Mas continua produzindo as mesmas 10 laranjas. Então, se eu tirar o efeito preço aqui, o meu nível de produto não alterou. E essa é a ideia aqui, tá? Quando eu opero sob uma condição como essa aqui, já próximo ao nível de pleno emprego, toda qualquer política que desloca a curva de demanda agregada tende a ter impacto muito maior no preço do que no produto real. Tá? Então, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês a respeito dessa... para a gente começar a nossa conversa, tá? A respeito da curva de oferta agregada. Tá? Esses conceitos eles vão ser mais detalhados nas aulas que vêm. Ok? Vejo vocês lá.